temos todo o prazer em organizar em Lisboa, nos próximos dias 6 e 7 de dezembro, na Fundação Carlos Gulbenkian, a nossa conferência COAP. É uma conferência internacional. Temos muito gosto em poder fechar o ano com um tema que reflete as preocupações e o estudo e a atualidade também em torno da questão, quer do feminino, como da própria bissexualidade psíquica, que é um tema que, sendo antigo, volta a ser novo. E é um tema que foi controverso na sua origem e volta a ser controverso. É neste âmbito, vamos lançar o tema, vamos tentar cativar as pessoas a participarem e vamos, entre nós, ter uma conversa sobre o próprio COAP, reunida aqui a comissão organizadora e, mais uma vez, com muito gosto, numa parceria entre a Sociedade Portuguesa de Psicanálise e o Núcleo Português de Psicanálise, que tem como representante a fundadora da COAP em Portugal. Em Portugal, isto começou de uma forma muito espontânea, porque o professor Pedro Luzas que era na altura, eu estava na direção do Instituto e ele era o presidente do Instituto, e um dia em conversa eu perguntei-lhe, eu gostava de ter um tema onde eu pudesse investigar um pouco. E ele disse assim, eu recebi aqui uma carta de uma amiga francesa, Monique Cournu, e que ela me diz que foi criado, era a co-chair para a Europa do novo comitê da IPA, e que, isto é, estamos em novembro de 1999, e ele diz, bem, isto é um comitê da mulher e a psicanálise, eu não sei bem se isto vai dar alguma coisa, mas se você quiser, pegue e veja o que é que se passa, que comitê é este? E realmente foi assim que começámos o nosso interesse pelo COAP. Era visto como um grupo, poderia ser um grupo feminista dentro da psicanálise, feminista no mau sentido, dentro da psicanálise, e que isto poderia trazer turbulências, não é? E as duas referências na Europa era a Joan Raphael Leff, da Sociedade Britânica, e a Monique Cournu de Paris. Começámos a ter reuniões e a acompanhar essas primeiras reuniões, e realmente era um comitê muito vivo, muito dinâmico, em que, talvez porque era independente das sociedades, era um comitê da IPA, mas completamente independente da sociedade, não havia aquela submissão a uma hierarquia, mesmo em relação aos temas que se podiam discutir. E na época, portanto, discutir temas como género, a violência contra a mulher, estavam muito ligados ainda aos aspectos sociais e a movimentos, e portanto as sociedades não eram esses os temas que mais desinteressava. Então, uma das formas como nós aqui começámos a mobilizar as pessoas para o COAP foi através de passámos a reunir a partir de 2001, que o Jorge era um dos homens mais apoiantes do COAP, o que era muito importante para o COAP ser aceito. E reuníamos todas as quintas-feiras do mês. Segundas quintas-feiras. Segundas quintas-feiras de cada mês, de todos os meses. E durante vários anos nos reunimos regularmente e começámos por introduzir o COAP através de discussão de filmes. Depois de algumas piadas, temos que organizar o COMAP, para que é o Comitê dos Homens, mas rapidamente se percebeu que o COAP, e a partir de 2001 isso ficou mesmo assente, que o COAP lidava entre a relação entre homens e mulheres, lidava com os problemas de género que interessavam homens e mulheres. Portanto, de falar com alguns colegas, diziam, não percebo o que é que esse grupo da COAP quer. Portanto, que havia alguma estranheza, como se fosse um grupo de mulheres que estavam a querer discutir coisas das mulheres fora quase da psicanálise.
Na realidade, eu acho que a questão da articulação com o social também foi uma preocupação destes comitês, não é? E, nesse sentido, havia questões socioculturais que também estavam a acontecer, não é? Havia temas que estavam a ser discutidos dentro da própria psicanálise, mas de uma maneira mais marginal, como as questões do género. Eu juntei-me mais a este grupo desde o início, de facto, mas a partir de... Surgiu também, curiosamente, uma revista que era o Gender and Psychoanalysis, onde começaram a surgir artigos interessantes sobre a identidade de género, sobre o incesto, sobre a pedofilia. E recordo que alguns dos textos que nós discutimos também foram trazidos a essas revistas, outros surgidos por outros sócios, não é? Mas eu acho que a minha adesão maior foi como um interesse pela problemática de identidade de género e pelas questões do masculino, da masculinidade, da articulação masculino-feminina, a questão da bissexualidade. Depois, mais tarde, mais recentemente, aqui nesta sociedade, a Conceição Tavares de Almeida também criou um espaço onde, por exemplo, o ano passado, em 2018, se falou das questões da homossexualidade. E tivemos um ano inteiro a discutir textos sobre as homossexualidades, masculina, feminina, com textos muito recentes, textos críticos, alguns que tocavam coisas clássicas da psicanálise, mas outros, de facto, perspectivas que eu diria mesmo novas e um pouco incómodas por vezes para algumas das pessoas presentes. Bom, na altura, para mim, o interesse tinha a ver um pouco com a ligação entre aquilo que eram a psicanálise e questões mais do dia-a-dia, mais pragmáticas, mais sociais. E essa articulação, para mim, foi muito interessante, foi isso que me levou a interessar-me pelo grupo, pela co-op, foi essa ligação, essa ponte entre uma coisa e outra. E há bocadinho, Teresa, estávamos a conversar e estava a falar de uma diferenciação entre a América Latina que eu achei muito interessante. A minha ideia, não sei se isto é bem assim, mas eu fiquei surpreendida que enquanto nós aqui o interesse era muito virado para a maternidade, a criança. Portanto, aliás, os nossos primeiros congressos aqui internacionais do Co-op em Lisboa foi sobre incesto e pedofilia, e depois foi sobre a sexualidade hoje, abordando já muito mais a homossexualidade, portanto, e também certas abordagens mais ligadas à perversão. E quando se via os temas da América Latina, eu acho que se centravam muito mais na violência contra as mulheres. E às vezes pensava, cá também há violência contra as mulheres, mas parece que não foi a nossa prioridade. Lá os casos tomavam uma intensidade tão brutal e tão frequente que em vários que eu assisti, em várias dessas reuniões, era a violência contra as mulheres. Também a relação homem-mulher, uma mulher analista analisando um paciente homem, uma mulher analisando mulheres, também havia esta problemática, não é? Mas a problemática da violência esteve muito presente sempre. Eu achei interessante ouvirmos a história como a história dos grupos forma uma cultura inconsciente que vai passando, não é? Esta ideia de como se fundou a Co-op relativamente independente às sociedades, que criou este tipo de discussão mais livre, não é? Um pensamento mais livre. Eu acho que continua a ser a marca d'água do grupo, quer internacionalmente, quando vamos a estes grupos, aos seminários, aos congressos da FEP, ou da IPA, vemos que essa é, mesmo com colegas de tantos países diferentes, que esse é o espírito, não é? O ambiente, quer aqui no grupo de trabalho, mais recentemente, e que herdou, no fundo, esta história, termos pessoas muito diferentes. É um grupo muito, muito heterogéneo, quer do ponto de vista das personalidades, quer mesmo em termos da carreira, dos interesses. As pessoas trabalham em áreas diferentes, trazem essa diversidade para o grupo, e eu acho que nós aqui nos despojamos muito de mitos e de ideias feitas e partimos para a discussão pensando de facto nas coisas, através dos textos, pela mão dos textos recentes. Escolhemos, dada a diversidade,
a opção foi, vamos escolher um tema por ano, para nos aprofundarmos um tema. Começámos, de facto, com as homossexualidades. O ano passado falámos mais, até por preparação da conferência, mais das questões do feminino e a bissexualidade psíquica, mas eu acho que tem esta marca, de facto, da troca de ideias, de partilhas. Estes temas e este tipo de organização permite fazer, como a Teresa dizia, uma ponte muito fácil entre o aspecto mais conservador e mais clássico da própria psicanálise, das teorias, dos modelos, mas também a forma como a psicanálise, e volto a dizer, foi controversa, foi uma ferida narcísica na humanidade. Freud foi muito irreverente, muito visionário e de repente é curioso como com a evolução do próprio fenómeno social, a psicanálise às vezes pode ter uma postura mais clássica, mais conservadora, mais até old fashion, não é? Old school, em relação a algumas destas temáticas. E isto é muito interessante ver como as próprias questões, por exemplo, do feminino, como é que o feminino evoluiu nos últimos anos, de forma vertiginosa, e como é que a psicanálise coloca face a este tema para o pensar, mas também como é que é afetada pelas próprias transformações sociais. E esta dialética, eu penso que é de uma riqueza muito grande. E na clínica, como é que isto que nós vemos aparecer às vezes nos mídia, tantas tomadas de posição, mas como é que nós vemos isto na clínica? Só a partir da clínica e da relação analítica e do processo analítico é que nós podemos ter um olhar sobre estas problemáticas, porque senão ficamos numa espécie de discussão teórica muito influenciada por várias correntes de diferentes origens e também pelo politicamente correto. O que nos interessa a nós, parece-me, essa é a minha posição, é que tudo passa pela relação analítica, portanto, pelo gabinete de análise, pela vivência íntima daquilo que é todo o processo de descobrimento, o processo analítico permite. E, evidente, não nos desligando dessa temática, que é a temática que corre socialmente como o interesse atual, não é? Mas nós precisamos, para tomar uma posição, conhecer a coisa por dentro. O nosso nível de abordagem não é o mesmo dos mídia. E que, por vezes, torna-se muito difícil de nós falarmos destas coisas que passam por uma vivência tão complexa, tão profunda, facilmente, e debatê-las com outros que têm ideias muito mais, não sei como dizer, não é bem pragmático, mas têm lá as suas ideologias, não é? Sim. Cada pessoa para nós é uma pessoa, é um indivíduo com uma vivência... Bissexualidade psíquica. A bissexualidade psíquica é diferente, no fundo, da questão da bissexualidade agida, sim. Porque quem não tiver essas identificações, todos nós temos, a bissexualidade psíquica faz parte da nossa própria identidade, das nossas identificações femininas e masculinas, em cada um de nós. Eu também acho que às vezes nós temos a olhar para as teorias e de que maneira também o social nos interroga as teorias, a nossa maneira de até olhar a relação psicanalítica e estar na intimidade com os nossos pacientes. Quer dizer, há teorias que podem ser questionadas, há teorias que podem também de alguma maneira serem repensadas, no sentido também de nós podermos pensar questões que antigamente não eram pensadas. Claro. Não é? Nesse sentido, eu acho que é difícil às vezes a observação não ser influenciada por o nosso modelo teórico, pelas nossas identificações com os nossos próprios modelos, não é? Frutos de uma evolução pessoal. Mas acho que também, a partir da COAP e a partir das questões da identidade, dos estudos sobre a identidade de género, as questões da sexualidade today, por exemplo, também há teorias que podem ser repensadas. Nós vemos coisas que de outra maneira não tinham sido vistas, não é? Ora, nós assistimos a uma conferência do COAP em Itália sobre transexualidade, mas é um tema que nós também deveríamos pensar. Sim. Mas nós podemos pensar sobre ele a partir de poucos casos que há descritos na literatura sobre a análise de um transexual. A maior parte dos casos são análises após uma intervenção cirúrgica, não é?
e o caso, a descrição da Danielle Quinodoso no International Journal sobre a análise de um transexual depois da operação, mostra bem realmente a complexidade e o aspecto dramático deste sofrimento, e que nós precisaríamos de o conhecer até para podermos também dar o nosso parecer. Mas, Teresa, só dizer uma coisa que nós estávamos a falar há bocadinho, que é a importância da psicanálise da criança e do bebê, não é? Porque uma psicanálise de adulto não deve estar desligada da ideia de desenvolvimento. No desenvolvimento estão, de facto, as bases da compreensão do psiquismo, mas também dessa relação de intimidade com o subjetivo que nos permite depois também aplicar em vários planos. Não é? Eu também diria das singularidades e dos desenvolvimentos. Sim. Porque há também as questões de desenvolvimentais. Há um desenvolvimento único linear, há possibilidades de desenvolvimentos e de configurações psíquicas, não é? De organizações psicossexuais, ou há só dentro das questões da normatividade, depois também haveria as questões, quando a gente fala das questões das estruturas patriarcais, de outros tipos de modelos, não é? Até que ponto, em que se questionam também outros eu diria, chibolés da psicanálise, como o Freud dizia, que o Édipo era o chibolé da psicanálise, que seria a palavra mágica para ser psicanalista. Portanto, também há a questão de até que ponto algumas das questões antigas da psicanálise são questionadas. Eu estava a pensar da minha perspectiva, de nova, digamos assim, aqui na sociedade também. Uma coisa muito interessante para mim da Co-op e deste grupo em particular é, para já, a adesão que isto tem tido, acho que reflete muito isso, não é? É a capacidade que tem tido de se deixar incomodar, e incomodar de forma profunda. Ou seja, e nós vimos isso a trabalhar no ano passado sobre a homossexualidade, a abertura que as pessoas tiveram que ter, não é? Para de facto nos questionarmos de formas profundas sobre aquilo que eram os nossos teorias que aprendemos, aquilo que é a nossa própria vivência pessoal, porque todos nós temos enviesamentos, digamos assim, e o deixar-nos incomodar. E achei muito curioso, porque de facto aqui o grupo é um grupo grande, e é um grupo tanto com colegas, tanto masculino como feminino, e quando nós vamos lá fora aos encontros, o que vemos é grupos, muitas vezes, grupos muito mais fechados e muito mais ostracizados dentro da própria sociedade, que têm que lutar muito por... O que é curioso, porque apesar de uma posição mais conservadora, de facto surgir isto, e surgir nas várias sociedades este movimento, não é? De deixar-se incomodar e questionar. E eu acho que tem sido muito esse o papel da Co-op, deixar-se questionar e refletir sobre. E depois tem qualquer coisa que devolve às próprias sociedades onde surge. Mas eu penso que foi isso que aconteceu aqui com a Conceição, não é? Sim. Quando eu vim de Bruxelas pela primeira vez, onde se fez a primeira, isto não tinha a ver com a Co-op, mas teve a ver com uma reunião sobre as homossexualidades, em que foi possível, portanto, neste caso uma pessoa que era presidente da Co-op, permitir um debate alargado para a sociedade destas questões, não é? Portanto, a identidade, e também fazer durante o ano reflexões e leituras críticas sobre estas temáticas. Portanto, também tem a ver quem é que, no fundo, está, neste caso, quem é a presidente, a representante, como tu és, não é? A pessoa que está à frente da Co-op. Sim, a mesma ligação, não é? Temos tido sorte. Aí também tem que fazer justiça, e realmente nesta história da Co-op em Portugal, que começou, pelos vistos, pela mão do Pedro Luz, não foi para uma pessoa qualquer que delegou na Teresa, e que depois que te envolveu desde o início e depois nós fomos herdando, tem que fazer justiça à atual direção, que de facto fez questão de que o membro de ligação coincidisse com o vice-presidente, se calhar também com características minhas. De facto, eu tinha preparado aqui um seminário opcional sobre o género do par analítico e as implicações que isso tem na transferência e contra-transferência. Era um tema que a mim me interessou como psicanalista,
e se calhar isso também contribuiu, mas a verdade é que de facto também houve aqui uma decisão A própria sociedade da própria facilitou direção a própria de que este grupo também fosse qualquer coisa que fosse mais... O que não é frequente, porque O que não é tão frequente, geralmente o grupo procura que a pessoa que esteja à frente como membro de ligação não tenha também muitos vínculos Sim, e eu senti isso nestas reuniões, há sempre... Porque às vezes pode haver, não lado é um o caso... transgressivo, não é? Pois, ou pelo menos de estar a discutir temas que não são propriamente do interesse... Politicamente corretos. Mas aí também tem que fazer... O politicamente correto é um grande problema. Deixa-me fazer justiça mais uma vez ao Programa Nacional de Saúde Mental, onde eu trabalho também, e que apadrinhou esta iniciativa e, de facto, no âmbito da Direção-Geral de Saúde, quer o Programa de Saúde Mental, quer as questões ligadas com o género e a violência, a prevenção da violência no ciclo de vida, são temas da saúde cada vez mais e que, mais uma vez politicamente, e aqui em termos mesmo estatais, há essa preocupação. E tu falavas há bocadinho, a violência de facto tornou-se um tema, este último ano tornou-se um tema na nossa cultura e essa violência de género. Tem a sexualidade psíquica. Sim, e de facto é importante, e daí também na nossa escolha de programa nós abrirmos a possibilidade a outros técnicos, a outros profissionais que não psicanalistas de poderem participar e de incluirmos estas questões também ligadas à arte, à saúde, à educação, à sociologia, portanto são vertentes que nos também trazem outro público para a psicanálise e divulgamos a psicanálise, o nosso olhar. O nosso olhar, e a nossa partilha. Que será obrigatoriamente um ângulo diferente de observação, mas é deste conjugar dos diferentes. Eu tenho a preocupação de não me meter na área da sociologia. Eu sou psicanalista, tenho uma área de abordagem que me dedico, não é? Mas gosto muito que os sociólogos nos deem também o aporte deles. Sim. Porque é dessa integração, mas o nosso é bem definido qual é. Eu acho que se tem que fazer também uma certa homenagear o professor Pedro Luzas, porque houve uma coisa que ele me transmitiu. Ele diz-me assim: tenho aqui este papel, não sei se isto vai dar alguma coisa, mas se você quiser, pegue. E é o abrir de hipóteses e a pessoa pode pegar ou largar. E isto é muito importante e eu acho que gostaria muito que... porque isto às vezes nós temos uma dificuldade de levar as coisas para diante, de as desenvolver, não é? E eu fico muito contente que o Co-op aqui tenha crescido tanto. O timing para discutir certos temas é diferente nestes vários países da Europa e também entre os europeus. O Freud fala da psicossexualidade, fala da sexualidade. Sim, mas ele esperou muito tempo a falar da sexualidade infantil. E só não pode falar das questões da homossexualidade porque o Jones disse que já era muito complicado falar da sexualidade infantil. Então? Portanto, que é preciso ter muito cuidado, não é? E é neste espírito de grande abertura que aqui dá para fluir, que nós vos convidamos a participarem nesta conferência. The Feminine Within, Revisiting Bisexuality, que vai ter lugar, como a Conceição já referiu, em dezembro, portanto está para breve, de 6 a 7 de dezembro, na Gulbenkian. Estão todos convidados. Contamos com todos para a discussão.